Boa noite, pessoal. Tudo bem? Conseguem me escutar? Anderson, tudo bem? Conseguem me escutar? Olá, olá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos aguardar o nosso ilustre convidado. Boa noite, professora Marta. Boa noite, alunos. Boa noite, professor Moisés. Deixa eu só... Boa noite, Tulinho do Bingo. Meu grande amigo Túlio do Bingo. Nosso convidado, professor Ivar Hartmann, acabou de chegar. Vou chamá-lo aqui para... Boa noite, professor Ivar, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, professor Ivar. Consegue me ouvir? Boa noite, consigo ouvir direitinho. Perdão Tudo pelo meu bem? atraso. Tudo bem? Tudo bem. Prazer, me chamo Edson Pontes Pinto, sou professor da Sapiens, e vou ter a honra hoje de debater com o professor acerca de uma temática que, inclusive, hoje, por incrível que pareça, vai ter aí teve aí um episódio, não necessariamente na vertente que o professor sempre aborda fake news, mas relacionado a esse episódio do Supremo. Para nós é uma honra muito grande, professor Ivar, ter o professor aqui no nosso ciclo de lives, na nossa semana de lives aqui da Faculdade Sapiens. Para os nossos alunos, inclusive, vai ser algo aí muito proveitoso. Eu tive a oportunidade de assistir uma aula sua, que eu sou aluno do DINTER, do Doutorado Interinstitucional da PUC do Rio Grande do Sul, e o professor deu uma aula semana passada sobre fake news também para o grupo do professor Ingo.
inclusive a gente está tendo módulo com ele esse mês. Então, para não avançarmos nesse início, eu vou fazer uma breve apresentação do professor, mas desde já, pessoal, eu aviso só que enviem para a gente, para mim, para o professor Moisés, as perguntas. Deixa eu só desabilitar isso aqui, só um segundo, professor. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, nós já recebemos perguntas de alunos, vocês podem me mandar no WhatsApp ou podem mandar para o professor Moisés, que a gente vai fazer ao final aqui da live com o professor Ivar. E para a gente iniciar aqui falando sobre essa temática que envolve fake news, que envolve todo esse contexto não só das fake news, mas também da pandemia do Covid-19, a gente traz aqui hoje, a Faculdade Sapiens traz aqui hoje uma parceria com a FGV do Rio, a professora Ivar Hartmann, que é doutora em Direito Público pela UERJ e mestre em Direito Público pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele tem o LLM pela Harvard e é ex-coordenador do projeto Supremo em Números e é coordenador hoje do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio. Para quem não sabe, e para os alunos que ainda vão, na verdade, aí a ter esse contato, o professor Ivar Hartmann, ele é hoje dos primeiros, na verdade eu diria o primeiro professor a trabalhar uma matéria de programação para advogados dentro de uma ideia, dentro de um currículo da graduação em Direito, e em cima disso é que nós tivemos todo o cuidado de olhar o sucesso que está sendo esse projeto do professor Ivar Hartmann e também adicionamos essa lógica, na verdade, dentro do nosso currículo da Sapiens, para os alunos a partir do 7º e 8º período. Então, toda a ideia da Sapiens de trazer essa pegada, vamos colocar assim, de programação, de lógica de programação, de pensar a tecnologia mais na prática também, no operacional, a gente pegou aí da ideia e aí do que vem sendo o sucesso do programa do professor Ivar. Professor, sem mais delongas, eu não vou avançar muito no seu tempo. Para nós é um prazer muito grande, como já falei, e o senhor tem a palavra, por favor. Muito obrigado. O prazer é todo meu, ter a oportunidade de participar junto com essa galera toda que está nos acompanhando aí, quase 50 pessoas, né? E participar em mais um evento, mais uma live, nessa semana de lives, repleta, né, de pessoas altamente qualificadas, referências nas suas áreas. E, infelizmente, hoje o pessoal ficou mal, vai ficar comigo, mas tenho certeza que nos outros dias foram muito bem servidos. Então, o prazer é realmente meu, e não só porque admiro, né, a Faculdade Sapiens, mas também porque o tema é um tema muito caro para mim, é o tema da liberdade de expressão, é o tema da minha tese de doutorado, é o tema de diversos estudos, diversas pesquisas, artigos que já publiquei, e acho que, especialmente nesse momento de pandemia, nós temos, claro, um esforço saudável dos juristas, da comunidade jurídica, de produzir conteúdo, de dar palestras, fazer lives, escrever artigos, escrever textos sobre os mais diversos impactos, as mais diversas dimensões da pandemia e efeitos do Covid-19 na área do direito, né? Então, a gente tem visto artigos sobre renegociação de contratos, sobre como é que fica, né, do ponto de vista do direito civil, né, como é que fica direito do trabalho, se pode ou não demitir, como é que fica a renegociação de contratos de direito do trabalho, como é que fica as parcerias público-privadas no direito administrativo. E acredito que, nesse contexto, tem falado sobre Covid-19, me parece que o aspecto das fake news e a circulação das informações é um dos temas mais relevantes. Quer dizer, dentre os temas jurídicos relacionados à pandemia, esse é um dos mais relevantes. Porque essa pandemia, ela não se difere de anteriores apenas pela sua escala
em termos do número de pessoas afetadas, número de pessoas infectadas e, lamentavelmente, do número de mortes. Quando nós comparamos com outras pandemias do passado, ela de fato não sabemos ainda se será maior, torcemos que não seja a maior, mas ela certamente é uma das maiores da história sob essa dimensão. Agora, o que torna essa pandemia única é o cenário no qual ela se desenrola. É a primeira desse tamanho, é a primeira dessa ordem de magnitude, que se desenrola em um mundo totalmente conectado. E, portanto, nós temos que perceber que existem elementos ou camadas, digamos assim, de impacto de uma pandemia como essa. Existe a camada de saúde, de integridade física das pessoas, que é aquela mais evidente, mas, infelizmente, essa não é a única dimensão de impacto da pandemia. Existe uma dimensão de impacto na economia, que já é sentida por muitas pessoas, e existe uma outra dimensão de impacto, que é aquela da qualidade de vida das pessoas, a dimensão da maneira como as pessoas se sentem em relação à sua segurança pessoal, como é que elas se sentem no dia a dia, e a aflição gerada pelas notícias relacionadas à pandemia é uma outra dessas dimensões. Então, mesmo as pessoas que tiveram a sorte de não contrair, ou se eventualmente contraíram o Covid-19, conseguiram se recuperar sem grandes complicações, mesmo essas pessoas sofreram, de certa forma, com uma dessas dimensões, que é essa da informação. Muito antes de serem expostas ao vírus fisicamente, as pessoas no mundo todo foram expostas ao temor do vírus. As notícias se alastram muito mais rápido agora. E a gente tem acesso de minuto em minuto às informações, não só de veículos de imprensa, mas informações sobre as condições e o contexto da pandemia vindo de pessoas físicas, relatando um amigo que a gente tem que mora no exterior, uma pessoa que a gente conhece, que segue numa rede social, que está num país mais afetado. A gente vê essas fotos, a gente ouve esses relatos. E isso não vem só pela imprensa, isso vem pelas pessoas em geral, pelas redes sociais. Então, esse impacto da pandemia chegou aqui no Brasil muito antes de março, muito antes do país ter as primeiras 10 mortes, muito antes da gente ter as primeiras 10.000 pessoas infectadas, que são alguns dos marcos comumente adotados para efeitos do impacto na saúde, né, da pandemia, mas muito antes disso, em dezembro, a pandemia já tinha chegado ao Brasil. Muito antes de a gente ter qualquer caso confirmado no país, nós já estávamos vivenciando o temor, a angústia dessa pandemia, nos questionando em relação ao futuro, nos questionando em relação à economia e talvez o nosso emprego. E tudo isso é um efeito do alastramento dessas informações. Então, se a gente imaginar pessoas que viveram pandemias, talvez até, sob o ponto de vista de número de infectados, número de mortes maiores, né, do que o coronavírus no passado, 50 anos atrás, 100 anos atrás, essas pessoas, às vezes, só ficavam sabendo da própria existência dessa pandemia meses depois do pico. No mais, a sua vida seguia, né? Como se diz, né? Ignorance is bliss. Né? Não conhecer, não saber, é uma bênção, às vezes. A gente não teve esse luxo, né? Muito antes, como eu estava dizendo, muito antes da pandemia chegar com casos confirmados aqui no Brasil, a gente já estava vivendo esse cenário de temor, em função de como as informações circulam e como elas são disseminadas. Então, isso é uma realidade com ou sem fake news. Isso é uma realidade que diferencia essa atual pandemia das demais. É uma realidade na qual nós temos que nos cuidar com a contaminação física, mas temos que nos cuidar também com a contaminação de notícias, digamos assim, perversas, de informações inverídicas, de informações que não foram, cujas fontes não são confiáveis. Isso é um outro tipo de contaminação com o qual a gente precisa se preocupar. E esse tipo de contaminação se dissemina e corre muito mais rápido até do que o coronavírus na sua versão física, né, na sua versão offline.
A versão online do coronavírus, portanto, ela se dissemina com uma rapidez maior ainda. E ao invés de uma pessoa infectar três, a gente está falando de uma pessoa, talvez, via uma notícia errada, via uma informação que não é verídica, via uma recomendação que não está de acordo com as orientações das instituições médicas, o risco que a gente tem é, no mundo offline, uma pessoa, na verdade, contaminar outras 20, contaminar outras 100, contaminar outras 1000. Então, tem essa dimensão que eu estava descrevendo sobre da pandemia, a maneira como a gente está experienciando essa pandemia, que é diferente de todas aquelas desse mesmo tamanho, dessa mesma dimensão que vieram antes dela. E é por causa dessa dimensão, dessa diferença, que a resposta que o direito dá para o problema da notícia falsa é que se torna tão importante. A gente está falando de notícia falsa, de disseminação de informação inverídica no contexto da pandemia, num cenário em que aquela informação que as pessoas consomem, digamos assim, acessam, faz toda a diferença. É a diferença entre a pessoa decidir violar o isolamento social, o distanciamento, ou não violar. É a diferença entre, pensa em janeiro, fevereiro, entre a pessoa viajar e não viajar para o exterior, entre a pessoa viajar ou não viajar para outro estado. É a diferença entre a pessoa fazer um esforço para ir a um hospital e a um posto de atendimento de saúde para fazer um teste ou não fazer. Todas essas decisões são tomadas com base nas informações que a gente consome, nas informações que a gente lê. Então, essa dimensão e a resposta que o direito pode ou deve dar para problemas nessa disseminação de informação é absolutamente essencial. E me parece que esse é o tema da nossa live, né? Diante de tudo isso, como enquadrar e que soluções pensar para a atual pandemia de fake news no âmbito ou no contexto da outra pandemia, né? Da pandemia offline, da pandemia de coronavírus. E eu queria começar aqui tirando do caminho, como já tinha mencionado, né, o professor já tinha mencionado no início, hoje foi um dia de fake news nas notícias, né? O fake news é o tema do dia de hoje em função da atuação da Polícia Federal no famoso inquérito no Supremo. Então, como isso está na cabeça de todo mundo está pensando em fake news, está pensando nisso, é o que todo mundo leu na imprensa hoje, eu mesmo dei entrevistas sobre esse assunto para diferentes veículos, então vamos tirar isso do caminho, né? Não adianta falar sobre fake news e pandemia se o pessoal, no fundo, está preocupado, mas e o fake news do Supremo? Então vamos tirar isso do caminho. Então vou dar rapidamente a minha opinião sobre a fake news do Supremo. Primeiro, eu acho que é muito triste que nós, juristas, percebamos o quanto a sociedade brasileira e a opinião pública perdeu a sensibilidade, ou seja, passou a se importar menos, passou a não dar mais a devida importância para o fato de que nós temos hoje alguns ministros do Supremo atuando como a vítima de uma suposta ilegalidade, o investigador dessa ilegalidade, o acusador e o juiz. Eu nunca vi isso, eu nunca vi uma Corte Constitucional fazer isso numa democracia, nas últimas décadas, não sei se na história. Não sei se uma Corte Constitucional e uma democracia fazer isso que o Supremo está fazendo nesse inquérito já foi feito na história. E eu acho que a gente não pode esquecer, a gente não pode ignorar e não pode normalizar isso. E mesmo hoje, quando recebi perguntas de alguns jornalistas, eu reparei que isso não era mais a pauta. Eles não falam mais sobre isso. A pauta já é outra. A pauta é, bom, diante do mandado de busca e apreensão que foi cumprido hoje, o que houve fake news, não houve. E aí eu tomei o cuidado de falar só um pouquinho. Antes de mais nada, tem uma questão aqui que não pode ser ignorada e a gente não pode normalizar. Então isso é absolutamente inconcebível e sem precedentes. Segundo, ainda que essa investigação estivesse sendo conduzida dentro do âmbito do devido processo legal e respeitadas as garantias, os fatos, e aí a gente não sabe o suficiente também para se manifestar e para formular opinião sobre os fatos, porque ainda por cima, além de tudo isso, ainda há o sigilo, que torna tudo ainda mais horrível, né? Ainda mais assustador. Mas os supostos fatos que estão sendo investigados são fatos que se enquadrariam, então, como prática criminosa. Aí o problema é outro. Aí o problema é que nós estamos falando de manifestações críticas a autoridades públicas e que estão sendo
e que há uma tentativa de enquadrar isso como crime. Ora, eu certamente não concordo com a posição ideológica, a posição política da maioria das pessoas envolvidas nessas investigações e as críticas que têm feito aos ministros supremos. Discordo do teor e do estilo da crítica feito, por exemplo, pelo ministro da Educação naquele vídeo que foi divulgado na última sexta-feira. No entanto, nós precisamos, como juristas, ter a calma e a serenidade para reconhecer que se uma pessoa passa a ser perseguida por criticar uma autoridade pública, nós não estamos mais vivendo na normalidade de uma democracia. Com certeza. Então, isso é um outro elemento. Os próprios fatos investigados, eles no fundo não constituem crime. E mesmo que fossem crime, eles não ocorreram dentro das instalações do Supremo Tribunal Federal. E esse é o elemento que impede a legalidade. A base legal utilizada para a abertura desse inquérito foi um artigo que fala sobre crimes cometidos nas instalações do Supremo. E nesse caso, os próprios ministros podem conduzir a investigação. Mas esse tipo de situação imagine um homicídio que ocorre dentro da instalação do Supremo. E aí nós temos uma preocupação com intervenção de Polícia Federal, Polícia do Distrito Federal, quem vai investigar, e o próprio Supremo avocar e realizar essa investigação. Esse é o caso para o qual a regra foi criada e no qual funciona. Só que a gente não está falando de um ato praticado nas instalações do Supremo, a gente está falando de um ato online, praticado fora do âmbito dessa impossível intervenção excepcional do Supremo. E nós estamos falando de algo que é, no fundo, manifestação de opinião. Terceiro ponto, vamos para além. E aí eu acho que é interessante também tocar nesse assunto, em parte porque, como eu falei, é o tema da hora, não vou ficar muito tempo nisso, mas em parte porque, obviamente, por ser ligado a fake news, tem paralelos aqui com o nosso tema da fake news na pandemia. Um terceiro ponto. Então não existe nada de problemático na divulgação de fake news? Existe. Existe sim. O que são os pontos problemáticos que, por uma autoridade efetivamente competente e respeitado o devido processo legal, poderia ser investigado? Duas coisas do que está sendo investigado, digamos assim, do cenário ou de um vasto leque de pessoas e de condutas que estão sendo investigadas supostamente no âmbito desse inquérito. O que efetivamente é preocupante e mereceria a investigação de uma autoridade policial sob a condução do Ministério Público, que merecia efetivamente investigação? Duas coisas. Primeiro, o uso de bots, o uso de robôs, o uso de contas falsas que se apresentam como sendo de uma pessoa física e que, na verdade, não são de uma pessoa física. Isso é em si abusivo. Não importa para o que eu uso essa conta. Se eu crio uma conta e eu faço parecer que ela é de pessoa física, quando, na verdade, é um bot, ela é alimentada mecanicamente, isso já é em si um tipo de fraude que é extremamente danoso para o debate público nosso da atualidade em redes sociais. Então, veja, não é a existência de bots no Twitter, por exemplo, que é em si ruim. Não é isso que eu estou dizendo. É quando a pessoa cria a conta que é manejada, digamos assim, por um bot e não revela essa informação, não dá transparência para isso, dissimula isso e dá a entender de que é uma pessoa física. Então, se eu crio uma conta no Twitter com o nome bot_Ivar, aí tudo bem. Aí eu estou sinalizando claramente para todo isso aqui é um bot. E os bots em redes sociais efetivamente exercem diversas tarefas importantes. Além de vários bots com função específica que a gente já viu, inclusive no próprio Twitter, que ficam monitorando contratos públicos, que ficam monitorando informações públicas divulgadas e disseminando e repercutindo isso, que é uma função absolutamente importante. Vou dar um outro exemplo. Muito da moderação de conteúdo que é realizada, da análise de veracidade, da análise de conveniência, se tem fonte ou se não tem, de verbetes da Wikipédia, é feito por bots. Uma grande parte da moderação e da curadoria de conteúdo na Wikipédia que é feita por seres humanos, mas tem uma grande parte que é feita por bots. Então o problema não é a existência do bot, o problema é a dissimulação e apresentar o bot como se não fosse bot. Então, me parece que isso foi uma prática comum nas eleições em 2018, eu ia dizer ano passado, em 2018, e que
precisa ser investigado, de novo, por uma autoridade policial, pelo Ministério Público, não da maneira como está sendo, mas é algo problemático, sim. Segundo, outro elemento problemático que me parece que a gente precisa obter mais informação e precisa, sim, de investigação. O uso de dinheiro para o impulsionamento de manifestações. A liberdade de expressão não se confunde com dinheiro. Eu não preciso impulsionar nada no Facebook para me manifestar. Eu não preciso pagar uma empresa para botar 1.000, 2.000 bots retweetando aquilo que eu posto no meu perfil do Twitter. Isso não é liberdade de expressão. Isso é outra coisa. A pessoa que quer se manifestar, hoje, felizmente, não era assim há 30 anos, mas hoje, felizmente, ela, com praticamente de graça, quase de graça, ela pode ter a sua conta em rede social, ela pode ter a sua conta no YouTube, no Twitter, no WhatsApp, ela pode criar seu blog, ela pode criar sua página, mesmo uma página tradicional que a pessoa tem que pagar o nome de domínio, pagar a hospedagem, mesmo isso hoje é preço de banana. Então, o que precisa ser investigado é o uso de dinheiro sistematicamente para ganhar para criar uma disseminação artificial, para criar uma popularidade, um suporte artificial e falso para determinadas manifestações e para determinadas mensagens. Não importa o conteúdo da mensagem. Então, se a mensagem é para dizer que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo um péssimo trabalho, é ladrão, é ditador, etc., ou se a mensagem é para dizer que ele é o melhor ministro da história do Supremo, não importa. O conteúdo não importa. Se é de direita, de esquerda, não importa. Se é fake news ou não, não importa. O que precisa ser investigado independentemente do conteúdo, o uso dissimulado de estruturas de financiamento nessa disseminação que criam uma aparência, um verniz de movimentação orgânica e de debate público orgânico, de apoio popular orgânico que não está lá. Então, um exemplo disso é impulsionamento sem a devida transparência de post no Facebook. Outro exemplo disso é disparo pago, e um serviço que, como a gente tem descobrido agora mais e mais, foi praticado, foi oferecido por muitas empresas em 2018, o disparo de mensagem no WhatsApp pago para milhares de destinatários, ou via grupos ou não via grupos, ao mesmo tempo. Esses são exemplos. Outro exemplo, que a gente está começando a ter mais informação, está começando a ter mais transparência agora, a monetização da disseminação da opinião. Então, de novo, para disseminar minha opinião, eu não preciso de nada disso. Mas tem pessoas que criam um site e começam a arrecadar dinheiro com anúncios no seu site para disseminar, não notícia, porque não são imprensa, mas apenas opinião. Então, elas obviamente são livres e devem ser livres para disseminar essa opinião. Mas o uso dessa monetização acobertada e sobre a qual nós sabemos pouco e que é muitas vezes manipulada, tão manipulada que agora é que alguns anunciantes que deram dinheiro para anunciar nessas páginas só ficam sabendo depois, são surpreendidos com a informação, não sabiam. Mais recente foi a Brastemp. Então, isso é um problema. E, de novo, não importa o conteúdo, não importa se é um site de direita, não é um site que está elogiando o Supremo, criticando o Supremo, elogiando o presidente da República, criticando o presidente da República. Isso é irrelevante. A questão é essa estrutura por trás para dar impulso financeiro e para criar esse verniz de popularidade, esse verniz de que se trata de uma manifestação ou de um movimento orgânico. Quando, na verdade, de orgânico não tem nada, são robôs, são estruturas pagas, são disparos mecanizados e assim por diante. Então, esses dois elementos, né, os robôs dissimulados e esse segundo elemento, são questões que estão sendo supostamente investigadas nesse inquérito, que também estão sendo investigadas na CPMI, me parece que é melhor a sua investigação na CPMI, mas que são, me parece, um problema e devem ser investigados. E espero que nesse cenário, ou nesse inquérito, no Condutor Supremo, absolutamente horripilante, né, numa violação de mais garantias constitucionais do que eu consigo contar nos dedos das mãos, me parece que se a gente tiver pelo menos como um efeito colateral positivo, né,
a gente descobrir mais e a população brasileira aprender mais sobre como esses dois elementos estão sendo usados para a disseminação de fake news, ótimo. Então, com isso, encerro o assunto da hora, o assunto das fake news do Supremo. Mas tem várias coisas aí que eu falei que dá para depois usar, dá para retomar quando a gente está falando de fake news sobre Covid. Então, uma outra coisa que é surpreendente é o quanto hoje a gente discute fake news, como proibir, se tem que ser crime, se não é crime, está no Código Eleitoral, não está, danos morais, disseminado por plataforma e tal, sem antes se preocupar em conceituar fake news. Impressionante como as pessoas discutem o que fazer sobre, sem nem terem se preocupado com o próprio conceito, com o que significa. Vamos nos preocupar com o conceito. Né? Se eu estou falando sobre a preocupação com a disseminação de fake news durante a pandemia, do que eu estou falando? Algumas pessoas entendem que fake news, na verdade, já existem há 100 anos, há 150 anos, porque a partir do momento que havia uma mídia de massa, né, uma mídia impressa de massa, e que determinadas empresas, determinados organismos reproduziam, publicavam informações sem a devida checagem, isso já era fake news. Acho que é um conceito. Eu não acho que seja o melhor conceito. Eu acho que não é o conceito adequado, não é o melhor conceito que a gente tem hoje. Me parece que aquilo que a gente hoje chama de fake news é um fenômeno que exige, que tem como elemento absolutamente central o fato de que hoje a população inteira toma decisões sobre disseminar informações, inclusive notícias. Verídicas ou não, a população inteira hoje toma decisões sobre disseminação de notícias. Então, se há 30 anos atrás, isso foi parte do tema lá da aula que o professor mencionou, se há 30 anos atrás nós tínhamos alguns poucos entes ou empresas privadas que operavam um meio de comunicação em massa, que tomavam a decisão sobre se uma notícia era ou não disseminada, e nós tínhamos milhões de pessoas, 99,9999% da população era consumidor passivo de informação e de notícia. Hoje nós temos algo diferente. Hoje, essa massa, esses 99,99%, não são só consumidores, são também tomadores de decisão sobre o que circula e o que não circula. Então, esse fator é absolutamente essencial para a chegada, digamos assim, para o advento daquilo que a gente hoje chama de fake news. Portanto, para mim, fake news não é um fenômeno que existia 100 anos atrás. Fake news é aquilo que nós temos hoje em função dessa realidade de que a disseminação de notícias é feita por decisões de pessoas individuais, de milhões e milhões e milhões de pessoas individuais. E, portanto, eu estou falando de algo que só começou, fake news é algo que começou a ser identificável, um fenômeno que começou a se tornar mais palpável, a gente começou a entender as suas dimensões, provavelmente em 2016. E acho que no Brasil, claro, no auge, eleições têm um papel importante na disseminação de fake news, ou o reverso, né? As fake news têm tido um papel importante nas eleições. Foi assim em 2016 nos Estados Unidos, foi assim em 2018 no Brasil. Então, algumas coisas, não falei ainda sobre o conceito. Sobre o conceito, um conceito que tem sido muito popular fake news é a notícia falsa. Fazendo uma tradução literal do termo, o que nesse caso não funciona. Tradução literal quase não funciona, né? Esse é um bom exemplo de como não funciona. Não, é uma notícia que não diz com a verdade. Por que esse conceito não funciona? Porque não existe verdade absoluta. Vou pegar só dois exemplos. Um que não é sobre Covid e um que é sobre Covid, para já ir nos aproximando. Primeiro exemplo. Eu posso afirmar, eu posso querer como cidadão afirmar que o ex-presidente Lula é inocente. Uma parcela significativa da população brasileira afirma o ex-presidente Lula é inocente. No entanto, ele foi condenado, inclusive, com confirmação em segunda instância, criminalmente. A pessoa que é condenada criminalmente não é mais inocente. Então, tecnicamente, é falso afirmar que o ex-presidente Lula é inocente. Agora, é desejável um país em que as pessoas que afirmam que o ex-presidente Lula é inocente sejam punidas, talvez criminalmente, simplesmente porque afirmam que o ex-presidente Lula é inocente? Elas têm a sua interpretação do que aconteceu naqueles processos, eu tenho a minha, as pessoas que estão aqui nos acompanhando têm a sua, e não existe verdade absoluta. Para algumas pessoas,
O impeachment em 2016 foi golpe, para outras não foi. Será que é viável eu punir criminalmente por estar disseminando fake news às pessoas que compartilham uma crítica, um texto de opinião, uma notícia que explora razões pelas quais, argumentos e segundo os quais em 2016 nós tivemos um golpe de Estado? É claro que eu não posso criminalizar isso. Então, não funciona esse critério de verdade. E ainda que funcionasse, ainda que eu conseguisse pegar as informações que circulam no debate público e, de maneira meticulosa, conseguir enquadrar, botar em caixinhas de dizer isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade, ainda que isso fosse possível, eu certamente não quero que esse trabalho, que seria, então, absolutamente de uma importância central para o debate público, que isso fique nas mãos de alguns poucos juízes tomando essas decisões para dizer o que, então, na nossa sociedade é a verdade absoluta. E podendo punir quem discorda. Isso é tudo que eu não quero. Mas vou dar um segundo exemplo, só para ver como realmente não funciona. Algumas das decisões de remoção de plataformas privadas de fake news recentemente no âmbito do contexto da pandemia, que mais chamaram a atenção, uma delas foi a de remover posts que tinham veiculado novamente, né, que tinham veiculado um vídeo. Então isso aconteceu há mais ou menos um mês e meio, que tinham veiculado o vídeo, inclusive uma das contas que veiculou isso foi de um filho do presidente da República, tinha veiculado um vídeo que tinha sido gravado, me parece, 2 meses antes, cerca de 2 meses antes, pelo médico Drauzio Varella. Então, o médico, no início do ano, diante das evidências científicas que o mundo tinha no início do ano, lá no início de janeiro, gravou um vídeo fazendo recomendações com a opinião médica dele naquela época, com as informações que ele tinha então, dizendo, e aqui é muito difícil também de reproduzir, eu procurei esse vídeo original, não está mais disponível, o que é um problema também, mas o que o médico dizia era basicamente, Drauzio Varella dizia, olha, pandemia não é tudo isso que estão falando, não se preocupem, sigam a sua vida, não é necessário, né, o isolamento absoluto, a taxa de mortalidade não é tão alta assim, parece ser similar ao que acontece na gripe comum, etc. Não há razão para nos preocupar. Se tem uma das coisas que é dinâmica e que muda muito rápido atualmente é o quanto a gente sabe e o que a gente sabe sobre o coronavírus. 2 meses em tempos de coronavírus é uma eternidade. A gente já sabe uma eternidade mais de informações e de qualidade de informações do que a gente tinha 2 meses atrás sobre o coronavírus, a gente sabe hoje. 2 meses depois de gravar aquele vídeo, o Drauzio tinha, diante de novas evidências, não só, mas também científicas, mudou de opinião e a opinião dele era, inclusive em vídeos gravados e seminados, era, olha, tem que tomar muito cuidado, nós agora temos razões para temer a disseminação da doença, para temer a mortalidade, está morrendo muita gente, mais gente do que a gente esperava, a gente, inclusive, não sabe se não tem, quer dizer, tem várias evidências de subnotificação, né, de que esse número que é divulgado no Brasil, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, na verdade, é muito maior do que isso. Né? Em Minas Gerais, por exemplo, as pessoas pegaram os dados de determinados tipos de mortes. A Minas Gerais estava fazendo maravilhas no combate ao Covid, não estava morrendo quase ninguém de Covid-19. Aí pegaram dados sobre mortes de doenças respiratórias relacionadas. Aí foram ver, nesses meses atuais, o número de mortes desse tipo explodiu em relação ao mesmo mês dos anos anteriores. E aí? Um indício claro de subnotificação. Aquela morte tinha sido Covid, mas não foi feito teste, por exemplo. Então, não sabemos em que pé, onde é que estamos pisando, quer dizer, talvez seja 24, 25 mil mortes no Brasil hoje, talvez seja 30, talvez seja 50. Então, em função de tudo isso, o médico mudou a sua opinião, né, e estava dizendo, temos que ter cuidado, isolamento é necessário agora, não só é a melhor opção, como é necessário, etc, etc. E aí, nesse contexto dessa briga política, dessa infeliz polarização da própria disseminação de recomendações médicas sobre o coronavírus, nesse cenário, então, 2 meses depois do vídeo original, vem lá o filho do presidente e outras pessoas e disseminar. Eu mesmo recebi, a gente sempre recebe esse tipo de coisa em grupo de família no WhatsApp, né?
Provavelmente a maior parte dos exemplos que a gente poderia listar de fake news, em algum momento um de nós recebeu no grupo da família no WhatsApp. Então eu mesmo recebi esse vídeo no grupo de família do WhatsApp. Aí apontei que tinha, por que isso era um problema, porque aquele vídeo era antigo, aquela não era mais a posição do médico. Botei um link do vídeo com a atual posição do médico. A pessoa não respondeu e saiu do grupo da família. Estou até preocupado como é que vai ser no Natal depois. Mas vamos pegar esse exemplo. Aí esse post veiculando o vídeo antigo foi removido por algumas plataformas, por ser fake news. O post tem alguma falsidade? O vídeo existe? Sim. Ele agora tá mais difícil de acessar, foi apagado em algumas fontes, mas o vídeo existe. Ele de fato foi gravado. É falso que o médico, o Drauzio Varella, tinha essa opinião lá em janeiro? Não é falso, isso é verdade. Então, como que eu vou usar para combater esse tipo de post, esse critério de verdade ou falsidade? Então, não funciona. Não funciona. Qual é o critério que me parece que é operacionalizável, que é útil, que não vai desandar em um excesso absurdo de censura? Um critério para dizer isso aqui é fake news, isso aqui não é. No ano passado foi publicado um artigo na revista Science, uma das mais respeitadas revistas do mundo, científicas do mundo, um artigo chamado A Ciência das Fake News, The Science of Fake News. Um autor titular de uma faculdade das mais renomadas do mundo, mas uns 15, quase 20 autores, coautores do mesmo artigo, todos eles professores nas mais renomadas faculdades do mundo, de várias áreas, gente do direito, gente da psicologia, gente da administração, etc. O que eles falam no artigo? O critério que a gente pode adotar é o seguinte: 2 requisitos para ser fake news. Primeiro, se apresenta como se fosse matéria jornalística, como se fosse notícia. Então, a maneira como é feita a montagem, o site onde está, aquela coisa de botar um dado antes e aí vinha a informação que é a notícia falsa. Então, há uma construção estética, inclusive, de que a pessoa que recebe aquilo recebe a mensagem embutida de: veja, isso aqui é uma notícia. O que não preenche esse requisito? Se eu fosse pegar o mesmo vídeo do Drauzio, né, de janeiro, e hoje chegasse lá no grupo do WhatsApp e falasse: a minha opinião sobre isso é a mesma que o Drauzio Varella tinha em janeiro, e posto o vídeo. Isso não é fake news. Eu estou dizendo que é a minha opinião. Estou dizendo, isso aqui não é matéria jornalística, isso é a minha opinião como pessoa física. Então, primeiro requisito, apresentar o post, por exemplo, a montagem, o print, que se apresenta como se matéria jornalística fosse, como se notícia fosse. Segundo, ele tem que preencher os 2 requisitos. Para a produção daquela informação e para a disseminação daquela informação, não foram seguidos estándares jornalísticos. Então, para quem é jornalista, sabe, o ramo desenvolveu nos últimos 100 anos uma série de exigências e de padrões e de códigos de conduta que jornalistas são obrigados a seguir. Que eles aprendem na faculdade, que eles são obrigados a seguir na sua profissão, que os bons veículos forçam o cumprimento. Alguns exemplos. Se eu estou fazendo uma matéria sobre como o Alexandre de Moraes tomou uma decisão que é ilegal, eu tenho que ir lá e dar espaço e ouvir o próprio Alexandre de Moraes. Eu não posso publicar a matéria só ouvindo pessoas que estão criticando ele. A minha matéria pode, inclusive, dar a ideia de que que a crítica parece ter fundamento. Mas, mesmo assim, eu tenho que ouvir o Alexandre de Moraes e tenho que dar espaço para ele. Isso é um exemplo de padrão jornalístico que precisa ser seguido e que, se a gente for prestar atenção, muitos veículos não seguem. Segundo, matéria jornalística nunca é publicada sem 3 fontes. Nunca é publicada sem 3 fontes. Em alguns casos extremos se considera que 2 fontes é suficiente. Mas qualquer jornalista sabe, é a lição número 1, que não se publica matéria com uma fonte só. Isso não existe. E a gente vê um monte de pseudo-notícias circulando pelas redes sociais, onde uma pessoa sozinha botou aquilo no papel e aquela é a fonte única. E não teve uma terceira pessoa para avaliar, só tem uma fonte, tem 2, deixa eu ver uma terceira, deixa eu ir atrás da 4ª, da 5ª fonte. Então existem estándares jornalísticos. Se esses estándares jornalísticos não são respeitados na produção daquela informação, eu tenho o preenchimento do segundo critério. Vejam que isso
não foca a questão na mensagem e no conteúdo em si. Ela foca nos atores que estão protagonizando aquilo. Então, o ator tomou o devido cuidado para encapsular aquilo como opinião, ou o autor, na verdade, quis encapsular aquilo e vender aquilo como se notícia fosse. A questão é esse protagonismo e essa atitude do autor. O autor tomou os cuidados, ou ele seguiu determinados jornalísticos de produzir antes de disseminar isso, ou não seguiu. E vejam que isso envolve uma certa responsabilidade também de quem dissemina. E tem uma responsabilidade aí de quem dissemina. E uma das maiores dificuldades de conter fake news é que essas pessoas que estão, esses milhões de pessoas que estão, não produziram aquele print, aquela notícia falsa, aquela informação, mas que recebem e passam adiante, é que elas não são responsabilizadas. Não existe uma crítica, não existe uma accountability. Elas não pedem desculpas, elas não se sentem, não sentem que fizeram algo de errado. Elas não sofrem consequências por elas estão colaborando para um problema maior de uma maneira decisiva, elas estão viabilizando esse problema maior, que a nível de sociedade é absolutamente catastrófico, como a gente está vendo agora na pandemia. Mas essas pessoas que individualmente fazem essa disseminação, elas não são responsabilizadas. E se a gente pega e confronta pessoas, de novo, né, no grupo da família isso acontece direto, se a gente confronta, a pessoa não quer assumir a responsabilidade. Ela pede desculpa por qualquer coisa, mas ela não pede desculpa, ou raramente pede desculpa por ter passado adiante essa notícia. Ou, por exemplo, volta e meia, né, compartilha um texto dizendo que é do Arnaldo Jabor. Aí a gente lê, vê, não é do Arnaldo. Aí fala, olha, tá aqui uma fonte, outra fonte dizendo isso não é do Arnaldo. O vídeo do próprio Arnaldo Jabor dizendo o texto assim, assim, não é meu. Aí o que a pessoa responde? Ah, não, mas essa é a minha opinião mesmo assim. Ela não pede desculpas, ela não volta atrás, ela não remove, ela não concorda que aquilo é um problema. Então, existe uma total falta de responsabilidade, de accountability e de consequências para essas pessoas. E isso é uma das razões principais pelas quais é difícil combater fake news. Como combater, então? Eu estou chegando no final da minha intervenção aqui. Dado aquilo que eu falei sobre o inquérito lá no Supremo, e dado o contexto que me parece, o conceito de fake news que me parece que é o mais útil, que é aquele que é efetivamente operacionalizável, a gente tem que parar com a ideia de que basta obrigar uma plataforma ao resultado, basta botar na lei, se publicar fake news, é multada. Não adianta obrigar ao resultado. Tem que obrigar ao processo. Tem que criar para as plataformas uma obrigação de procedimento. Estabelecer em lei determinados requisitos básicos que a plataforma tem que seguir. Quantas pessoas ela tem que expor aquilo, se quantas pessoas denunciarem, se quantas pessoas de que ideologia denunciarem ela precisa remover. Então imagina um post que no Facebook, por exemplo, que 50 pessoas que o Facebook sabe que são de esquerda e 50 pessoas que o Facebook sabe que são de direita, se essas 100 pessoas denunciam um post como sendo fake news, tem uma chance altíssima de que é fake news. Ao passo que se eu tenho 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas de um só dos polos denunciando algo fake news, tem que tomar mais cuidado. Talvez não seja. Infelizmente, no nosso mundo polarizado, talvez não seja. Existe uma série de ferramentas que fake news pode criar. Fake news que a plataforma pode empregar. A gente deveria ter mais investimento das plataformas financiando as agências de checagem e utilizando o trabalho das agências de checagem. Já há algumas parcerias hoje, mas isso é uma coisa que deve ser obrigada por lei. As plataformas estão nadando em dinheiro e financiar 3 agências de checagem por estado da federação seria algo que o Facebook poderia fazer sem nem pestanejar, sem isso fazer nem cócegas no seu faturamento e no seu lucro líquido. Então, existem obrigações de procedimento, mas não faz sentido estabelecer obrigações de resultado. E essas obrigações de procedimento, elas devem incluir, por exemplo, a transparência sobre os bots, a criação de mais barreiras para o uso de bots, de mais barreiras para o uso de disparos automáticos, de disparos pagos mecanizados no WhatsApp.
talvez, durante a eleição, eu tenha que criar um sistema em que a pessoa, que hoje a gente está acostumado a entrar em determinados sites, tem que provar que não é robô, né? Digita um número, tem 5 imagens aqui, clique nas imagens que são um gato, clique na imagem que tem um semáforo, ou o reCAPTCHA do Google, né? Tem que marcar na caixinha. Assim, tem testes possíveis que as plataformas podem aplicar para garantir que naquele momento quem está fazendo aquilo não é um robô. Talvez em épocas de eleições no limite, o WhatsApp tem que ser obrigado a fazer isso para 1 a cada 3 posts que as pessoas postam. Mesmo que seja eu no WhatsApp mandando uma mensagem sobre olha, estou indo no supermercado para minha esposa, quer alguma coisa, que mesmo isso eu tenha que testar que eu não sou um robô. Talvez seja o caminho. Agora, o que não é o caminho? Não é o caminho achar que a gente tem como separar as coisas em verdades absolutas e falsidades, e aí botar o Facebook, o Twitter, o YouTube para ser multados sempre que alguma coisa que a gente discorda está sendo veiculada lá, porque o que essas plataformas vão fazer? Elas vão começar a apagar tudo. Elas vão começar a apagar muita coisa que é manifestação da liberdade de expressão legalmente protegida e constitucionalmente protegida. Porque para elas não vale correr o risco. Se elas correm o risco de serem multadas em sabe-se lá quantos milhões de reais para cada post que eventualmente passar pelo sistema de filtragem, elas vão apertar e apertar e apertar essa filtragem até não sobrar quase nada. E aí quem vai sofrer somos nós, que queremos disseminar opinião legítima. Então, isso seria catastrófico. O caminho fácil quase sempre é o caminho errado, né? O caminho fácil hoje, existe a maioria dos projetos de lei no Congresso, infelizmente, estão adotando o caminho fácil, é dizer, Facebook, se receber a denúncia, o Twitter, se receber a denúncia, o YouTube, se receber, é obrigado a remover na hora, se não, em algumas horas, senão vai ser multado. Esse é o caminho fácil e esse caminho é catastrófico. E esse caminho está sendo pensado por alguns legisladores para a fake news sobre a coronavírus. Existem projetos de lei no Congresso hoje tramitando especificamente voltados para fake news sobre coronavírus que adotam esse caminho fácil. Esse caminho vai ser catastrófico. Então é isso, as minhas considerações sobre fake news e pandemia eram essas e tenho certeza que a gente vai ter agora uma troca aí produtiva também. Agradeço a atenção de todos. Professor Ivar, muito obrigado. Para a gente, como foi assim, um ensinamento e dentro desse período, inclusive, do coronavírus, ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos para a gente agrega muito nessa semana, na nossa da Sapiens, inclusive, nossa semana acadêmica. Eu, infelizmente, recebi, assim, na verdade, felizmente, recebi várias perguntas, mas, infelizmente, não poderei fazê-las todas, porque a gente tem pouco tempo antes que o Instagram corte a nossa conexão, né? Mas eu queria fazer uma pergunta especificamente, e para os demais que enviaram as outras perguntas, que a gente recebeu várias, eu vou encaminhar ao professor Ivar, né, e também farei as minhas considerações, mas eu queria fazer uma pergunta só, professor. Quando nós falamos em fake news, nós entramos no conceito de pós-verdade. E quando nós compreendemos o impacto disso em uma perspectiva política, na utilização de plataformas, como o professor falou, para disseminar conteúdos e vieses aí políticos, nós tornamos essa possibilidade uma ameaça à democracia. Na sua opinião, o controle pela plataforma é possível, e eu digo não necessariamente nos momentos de eleição, mas em momentos como o nosso de pandemia, por exemplo, em que a gente coloca como verdade, muitas vezes, comentários médicos sem nenhum fundo científico e que pode trazer aí danos irreparáveis para a sociedade, né? Como é que nós podemos, e aí falando não só das plataformas, mas também de conselhos de medicina ou outros órgãos, controlar esses comentários que muitas vezes tem a roupa de comentários médicos, mas na verdade são comentários políticos. Como é que a gente poderia controlar essas manifestações? Óbvio, desculpa, professor, mas sem aí ferir, obviamente, a liberdade de se expressar, por óbvio.
A gente está falando de qualquer que seja a alternativa, ela não vai ser perfeita. Nós temos que, de início, aceitar que qualquer caminho vai significar que nós vamos ter falsos positivos e falsos negativos. Vai ter coisa que vai ser restringida, censurada, removida, que não era efetivamente fake news, e vai ter coisa que não vai ser removida, que era fake news. A gente não vai ter uma solução perfeita. Então, é muito produtivo a gente, de saída, já se conscientizar de que não vai ter uma solução perfeita. E aí é escolher onde é que está o equilíbrio, se a gente quer mais falso positivo ou mais falso negativo. Se a gente quer censurar mais coisa que não deveria ser censurada, ou se a gente prefere um caminho que vai remover um pouco menos daquilo que deveria ser removido, mas que protege mais a liberdade de expressão. E a tradição constitucional sobre o tema em diversos países é de que eu prefiro o segundo. Sabendo que eu vou errar e sabendo que esse controle nunca vai ser perfeito, eu prefiro remover menos, censurar um pouco menos, sabendo que vai ter algumas coisas que são ilegais que eu vou deixar passar, mas porque assim eu vou incorrer em menos falsos positivos, né? Em menos posts, por exemplo, que eu estou removendo que na verdade não deveriam ser removidos. Então, essa é uma primeira constatação. A segunda constatação é de que nós temos que focar na infraestrutura e na atuação desses protagonistas. Nós temos que olhar de onde que está vindo o dinheiro, qual é o caminho do dinheiro. As coisas, os impulsionamentos, os disparos que estão sendo monetizados por quem? Isso está sendo transparente? Uma coisa é dizer tem que proibir, não é isso que eu estou dizendo. Outra coisa nós temos que abrir essa caixa, nós temos que dar mais transparência para o que está sendo feito, para a população saber. Isso é um primeiro passo. E aí depois de conhecer, hoje a gente não conhece o que está por trás. Depois de conhecer isso, é que a gente pode começar a pensar no que disso pode ou não ser proibido. Nós precisamos, sim, regular e exigir determinadas atuações das plataformas. Eu não acho que as plataformas devem ser livres para tomar as decisões sobre o que elas censuram e quando elas censuram, segundo os seus próprios critérios. Isso é censura privada. De mais a mais, a Constituição brasileira determina que as partes privadas, né, em um contrato, por exemplo, mas os entes particulares também estão vinculados aos direitos fundamentais. Então, entes particulares, como as plataformas, também têm o dever de respeitar a liberdade de expressão, não é só o Estado que tem esse dever, e elas também não podem incorrer em excesso de censura. Então, as plataformas, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, não podem ser deixadas totalmente livres para escolher como, quando, segundo qual critério vão dizer o que é fake news sobre pandemia e remover quando bem entendem. Elas podem estar removendo de menos, mas hoje a minha preocupação é outra. Está todo mundo preocupado no que as plataformas tinham que estar removendo, mas não estão. Eu estou mais preocupado naquilo que é manifestação legítima e que as plataformas escolhem remover, que é manifestação protegida pela nossa Constituição e que, mesmo assim, a plataforma unilateralmente decidiu que ia ser proibido. Então, considerando o poder que essas plataformas têm na configuração do debate público hoje, elas não podem decidir isso sozinhas. E, na verdade, o próprio Mark Zuckerberg, do Facebook, já disse isso há um pouco mais de um ano. A gente não pode sozinho, o Facebook não pode sozinho tomar esse tipo de decisão. E é para isso que criou lá um órgão novo, que é quase que uma Suprema Corte da liberdade de expressão dentro dos posts do Facebook e também do Instagram. Então, existem caminhos sim, mas talvez um alerta mais importante seja, não vai ter nenhum caminho perfeito. E a gente poderia até entrar, né, professor, numa discussão, inclusive, sobre a atuação de agentes internacionais nesse espaço público, né? Porque nós sabemos aí que dentro dessa realidade de construção de uma verdade, a gente tem aí a interferência de empresas, de agentes que não estão necessariamente no nosso país, né, e que acabam disseminando aí determinados conteúdos na rede. Professor, eu gostaria de lhe agradecer. A gente não tem mais tempo. O professor Moisés, inclusive, acabou de me informar aqui que o nosso tempo já terminou, porque senão seremos cortados aqui temos 30 segundos. Acabei de receber no Instagram aqui, inclusive. E agradeço muito os ensinamentos, agradeço a FGV do Rio pela parceria de sempre que a gente tem.
e uma boa semana, um bom final de semana para o professor aí, e que conte sempre com a gente aqui na região norte, somos sempre parceiros aí da FGV e do professor. Muito obrigado pela oportunidade, um bom final de